hinduísmo e o budismo. O hinduísmo é a religião majoritária na Índia e representa 79% da população. Em termos de número de adeptos, é a maior religião da Ásia e uma das mais antigas crenças existente. O hinduísmo popular é extremamente idólatra, com um panteão de 33 milhões de deuses e 250 milhões de vacas sagradas. O hinduísmo tem muitos livros sagrados e prega que todos passam por uma série de nascimentos ou reencarnação, que eles chamam de samsara, transmigração da alma, e que, segundo eles, conduzem à salvação espiritual. A cada nascimento, você pode se aproximar ou se distanciar da iluminação, dependendo do seu karma. A religião hindu tem 3 práticas básicas. São puja ou adoração, a cremação dos mortos e as regras do sistema de castas. O hinduísmo não é uma religião proselista, já que não é convertido, nasce-se ou não hindu. O hinduísmo tem sua origem remontada no ano de 1500 a.C. A religião hinduísta foi estabelecida pelos invasores arianos na Índia. Os textos védicos, a explicação de suas divisões sociais eram encontradas nos Vedas. O mundo conforme a concepção desta época foi formado a partir da organização por força divina de um caos preexistente. No sistema religioso hinduísta atual, há uma série de ramificações que geraram crenças e práticas diversas, assim como há muitos deuses e muitas seitas e diversas características. A popular crença hindu conserva-se um ideal de vida, que segundo eles tem 4 estágios: estudar, cuidar da família, morar na floresta e tornar-se um errante ou pedinte. Estes estágios representam fases através das quais o indivíduo aprende as metas da vida e os meios de realizá-las. A visão hindu da vida e morte. Desde que a reencarnação é um princípio do hinduísmo, para o hindu a vida é um ciclo infindável de começos, onde eles terminam. A morte para eles é apenas um estágio. Neste ciclo, tão inevitável quanto o nascimento, portanto, para os hindus, a morte não é o final, mas apenas a transferência da alma de um corpo para outro, como despir-se de uma roupa velha e vestir uma roupa nova. Ser nascido como uma planta, inseto, animal ou ser humano, e se a nova vida será feliz e próspera ou cheia de provas e tribulações. Segundo eles, depende da vida anterior. Os hindus acreditam que uma nobre vida, com bons pensamentos, palavras, libertará a alma do ciclo da vida e morte e assegurará a libertação eterna, chamada moksha. Os budistas chamam isto de nirvana, atingindo o estado de nulidade. Enquanto hindus realizam diversos ritos durante sua vida, cabendo a seus parentes realizar os últimos ritos em seu favor, a falta de realização destes ritos, segundo eles, levará a alma a vagar sem um lugar no próximo mundo. Apenas um filho pode realizar os últimos ritos para seu pai, o que explica o favoritismo por filhos homens. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos também conhecer um pouco sobre a religião, sobre os muçulmanos. Os muçulmanos são cerca de 12.000% da população. Eles dizem ser 14%. Há mais de 128 milhões de muçulmanos na Índia. E o que faz do país o segundo maior país muçulmano do mundo, atrás somente da Indonésia.
islamismo é a religião dominante nos países vizinhos ao Paquistão e Bangladesh. E há uma maioria muçulmana em Jammu. A influência muçulmana na Índia é particularmente marcante no campo da arquitetura, das artes e da culinária. Segundo dados estatísticos, o islamismo é uma das religiões que mais rapidamente ganha adeptos na atualidade. A origem do islamismo é remontada ao século 17 depois de Cristo, com as revelações de Alá ao profeta Maomé. A religião reconhece até como seu único Deus, assim como reconhece em Maomé o legítimo profeta de seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os textos sagrados islâmicos são o Alcorão, obra que contém as revelações de Alá a Maomé, contando os pensamentos e as ações de Maomé e Suná, o conjunto de regras da conduta a ser seguido pelos islâmicos. Duas vertentes são reconhecidas do islamismo: os sunitas, o maior e mais ortodoxo grupo islâmico, constituindo maioria religiosa em países como o Iêmen, a Arábia Saudita, entre muitos outros. Reconhece a sucessão de Maomé por Abu Bakr e pelos 3 califas que o seguiram. Os xiitas reconhecem a sucessão de Maomé por Ali, seu sobrinho. Os símbolos mais importantes para o islamismo são a família e a mesquita, os elementos centrais da vida dos seguidores do islamismo. A prática religiosa são fundamentais, como, por exemplo, as 5 orações ou preces diárias a Alá. Há também o dever para com os necessitados de se oferecer uma parte dos bens. Durante a data do Ramadã, entre o amanhecer e o entardecer, há a obrigação do jejum. Todos os seguidores da religião, pelo menos uma vez em sua vida, devem realizar a peregrinação à cidade de Meca, simbolizando a própria peregrinação de Maomé a esta cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos que esse povo, eles perecem porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Eles têm milhões de deuses, mas não conhecem o Deus verdadeiro, o Deus vivo que habita em nós, que está aqui no nosso meio, aquele que deu o seu Filho unigênito por amor às nossas vidas. Então nós, como servos do Senhor, devemos fazer o ID, devemos pregar este Evangelho a tempo e fora de tempo, olhando para essas pessoas que estão perecendo lá fora. Muitas vezes, eu creio que nós não podemos ir até a Índia, mas podemos orar. Então vamos abrir um pouco do nosso tempo para fazer uma intercessão por esses países, por essas pessoas, para que Deus venha abrir o entendimento dessas pessoas e que elas verdadeiramente venham conhecer esse Deus que nós conhecemos, que nos promete vida eterna ao lado de Jesus no céu. Agradeço a oportunidade em nome de Senhor Jesus. Graças a Deus.